Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta aqui no canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha e também no Facebook TV Cidade Farroupilha. Siga-nos, nos acompanhe, você vai estar sempre conectado com a nossa programação. E aguarde, em poucos dias, em breve, vem aí o aplicativo que você vai baixar no seu celular e que você terá a oportunidade de acompanhar ao vivo a nossa programação aqui no canal 14, ou seja, a TV Cidade vai estar na palma da sua mão também, conectada com a tecnologia, ligada, sintonizada e estando presente no seu dia a dia, na sua vida. A gente faz tudo para estar sempre junto com você. O programa Cidade Aberta é o nosso programa diário de entrevistas, enfim, em que as pessoas, as lideranças aqui da nossa comunidade vêm aos estúdios para falar sobre diversos assuntos. Como eu costumo dizer, é gente da nossa gente falando para a nossa comunidade. Nesta primeira edição do programa, hoje, nós vamos falar sobre um assunto que para nós, farroupilhenses, gaúchos e brasileiros, ele parece bastante distante, mas daqui a pouco muitas pessoas ficam temerosas. O Brasil não é uma terra, não é uma rota de furacões. Já tivemos alguma coisa no passado com o Catarina, que passou aqui pela nossa costa, foi denominado também de furacão, mas a terra dos furacões é os Estados Unidos, entre outras partes do planeta também. E no final de semana que passou, um grupo aqui de Farroupilha, de mais de 60 pessoas, estava em Orlando, na Disneylândia, lá nos Estados Unidos, que foi rota de passagem do furacão Irma. A escola de dança fêmea de Farroupilha foi convidada então pela Disney para uma apresentação lá, ou para apresentações na Disney, justamente nos dias em que se anunciava a passagem do furacão, que teve também depois a rota confirmada passando pela Disneylândia, lá em Orlando, nos Estados Unidos. E por isso hoje aqui no programa Cidade Aberta nós convidamos integrantes da escola para nos contarem essa experiência, como é que é estar num país onde se sabe que daqui a pouco vai passar um furacão. Quero apresentar para vocês as nossas convidadas no programa de hoje, a diretora da Escola de Dança Fêmea, a Fabiana Corá, que está ao meu lado, e as bailarinas da escola, a Nicole Cavalca e também a Gislaine Maffei, que são nossas convidadas. Inicio cumprimentando a Fabiana. Fabiana, obrigado por ter aceito o convite para estar conosco. Seja bem-vinda. Nós que agradecemos. E quero cumprimentar também as bailarinas, a Nicole, tudo bem contigo, Nicole? Tudo bem. E ainda a Gislaine também, tudo bem? Tudo certo. Tudo mais calmo agora ou não? Sim, agora sim. Agora em casa. Agora em casa, em terra abençoada, é tudo diferente, né? Me contem como é essa experiência de estar num país que tem já característica, que tem até certo ponto uma certa tranquilidade com furacões, mas enfim... Como é estar nos Estados Unidos, sabendo que daqui a pouco vai passar um furacão e a gente não sabe o que vai acontecer? Dá muito medo, Fabiana? Olha, eu vou te dizer que no início, logo que a gente ficou sabendo do furacão, deu medo, sabe? Porque ele podia ir por 18 rotas e acabou pegando a nossa rota. Infelizmente. O meu maior medo era de deixar todas as minhas bailarinas seguras, né? Mas, nós estávamos no melhor lugar, super bem atendidos pela Disney. O resort onde a gente estava, ele é todo apropriado para furacão. Então, não tinha as portas do quarto, era porta contra fogo, as janelas dos quartos eram preparadas para o furacão. E à medida que foi passando os dias e que a gente recebia no celular a informação de onde passava o furacão, cada vez a gente ficou mais tranquilo. E tudo foi conversado e foi falado pela segurança. O serviço de comunicação é espetacular, então? Espetacular. No celular, fica a cada 30 minutos, fica dizendo, ele está em tal local agora, ele está nível 5, ele está nível 4, ele está nível 3. Sim. Então, tu acompanha, assim, de hora em hora, ou de 30 em 30 minutos, toda vez que apita o teu telefone, tu já sabe o que está acontecendo.
Certo. E para vocês, como é que foi essa experiência também de vivenciar, terem não o privilégio, mas enfim, a necessidade de ter que vivenciar a passagem de um furacão? Dá muito medo, vocês conseguiram contornar essa questão do medo também por todo esse sistema esse aparelhamento de segurança que os Estados Unidos oferecem? Na realidade, foi uma experiência única. Acho que ninguém de nós havia passado por um furacão antes. Então, até teve pessoas que falaram que foi um bônus pra gente, uma nova experiência. Mas medo, sim, nós tivemos medos, mas na verdade cada um reage de alguma maneira, né? Algumas tiveram mais medos, outras tiveram menos. Então, o que importou é que a gente seguiu todas as normas dos Estados Unidos, a gente foi se abastecer com água, no momento que a gente teve que ficar nos quartos, nós ficamos, esperamos passar por todo o furacão. E realmente, se a gente não soubesse que estava passando um furacão, durante o furacão a gente nem saberia o que estava acontecendo, porque a estrutura deles... Tamanha estrutura, segurança que o país oferece. É isso aí, a estrutura deles é uma estrutura tão grande que a gente simplesmente, dentro dos quartos, se a janela estava fechada, parecia que era apenas um temporal. Um dia de chuva aqui em Farroupilha com temporal? Aqui talvez até mais barulhento? Aqui normalmente é mais barulhento, então... E em momento algum ficamos sem energia, sem água, sem comunicação, então foi tudo muito tranquilo. Realmente eu acho que a preparação de não saber o que vai acontecer conosco é um pouco mais agoniante, angustiante do que o furacão em si. Certo. E para você, a Nicole, né? Como é que foi isso, Nicole? A tua experiência, a tua vivência. Eu acho que é bem o que a Gislaine aqui comentou com a gente, que o sentimento que a gente mais teve era de ansiedade, de saber como realmente seria, porque nenhum de nós passamos por isso, a gente não está acostumado Primeira com o país experiência. que a gente vive, uma grande experiência. Mas eu acho que com o passar dos dias que vinham as novas informações, a gente ficava mais tranquilo, a gente sabia que estava num lugar seguro, né? Dentre essa situação, a gente estava no lugar mais seguro que poderíamos estar. E acredito que outro fato que nos deixou tranquilas também é que a gente tinha muita informação. Sim. A gente teve informação, a gente sabia exatamente tudo o que poderia acontecer e sabíamos que estávamos preparados para o que pudesse acontecer. Então, acho que isso nos tranquilizava e nos acalmava e a gente conseguia também passar essa tranquilidade e essa calma para os nossos familiares que ficaram aqui. Estavam talvez mais nervosos os familiares de vocês aqui em Farroupilha do que vocês lá em terras americanas? Com certeza? Eu acredito que sim, porque as imagens que passavam aqui eram bastante trágicas, digamos assim, né? Eram chocantes, imagens fortes. E a gente mostrando o pior lado do furacão. Isso, exato. Exato. E a gente vivendo aquilo via que eles estavam extremamente preparados para isso. Sabíamos que estavam preocupados, preparados, mas seguros. É isso, né? Exato. Eles sabiam, a gente sabia que a gente não estava correndo risco de vida, a gente sabia que estava seguro onde estava, né? A gente tinha essa tranquilidade de saber que estávamos seguras. Pois é, nós aqui, né, Gislaine, a gente acaba vendo na televisão, os telejornais mostravam o furacão Irma se aproximando, categoria 4, daqui a pouco categoria 2, categoria 3, ventos de 200 km por hora, um rastro de destruição. A gente realmente, vendo essas imagens pela televisão, a gente fica apreensivo, preocupado, e fico imaginando, nós vendo as imagens, não tendo nenhum familiar lá, há um motivo de preocupação. Imagina quem tinha um familiar que estava nessa rota do furacão. Então, para vocês também tranquilizar os familiares e amigos que estavam aqui, não era muito fácil, né? Essa parte foi uma parte complicadinha, porque realmente as pessoas que estavam aqui não sabiam absolutamente nada do que estavam acontecendo. E nós, inclusive, um dia antes de passar furacão, fomos para parque, aproveitamos, tinha um sol lindo, maravilhoso, então as pessoas aqui não imaginavam exatamente o que estava acontecendo. E em todo momento nós ficamos acalmando todos os familiares, não só familiares, mas amigos também, muitos amigos, mandando mensagem, e aí, tu tá ali, o que tá acontecendo? Vocês como estão está? bem? Enfim. E de forma alguma a gente passou por alguma coisa assim, por necessidade, sabe? A gente estava sempre
momentos tranquilos. Quando vocês deixaram Farroupilha, Fabiana, rumo aos Estados Unidos, a Orlando, a Disneylândia, vocês já sabiam que havia a possibilidade do furacão Irma passar pela rota onde vocês estariam. Então, desde a saída aqui de Farroupilha, você já tinha essa informação? Não, a gente não sabia. Não sabia? A gente descobriu o furacão no dia depois da apresentação. Depois que a gente se apresentou, que a gente fez... lindo lá, estava maravilhoso. No outro dia... O dia da apresentação foi? Foi na terça-feira. Segunda-feira. Dia 4, certo. Isso aí. E o furacão passou no dia 10. No dia 10. Na madrugada do dia 11, Isso né? Isso mesmo. O pico foi às 2 horas da madrugada, o horário de Orlando, horário de Brasília, às 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada, certo. Isso aí. Então a gente não sabia nada, ficamos sabendo no dia depois da apresentação. Não tinha mais como voltar. E até então não estávamos preocupados, porque como ele tinha várias rotas, poderia ser que uma dessas rotas não seria a nossa. Mas, infelizmente, foi a nossa. Mas estávamos bem preparados, bem seguros para isso. Certo. Desde que vocês chegaram lá e que se confirmou que o furacão poderia ter esta rota, toda a estrutura dos Estados Unidos estava a serviço, certamente? Sim, toda a estrutura estava a serviço. As televisões pararam de mandar notícias sobre programas normais e começaram... Interromperam toda a programação? Toda a programação. E o assunto era furacão? Só furacão. E daí eles ficavam noticiando assim, o tempo inteiro onde ele estava, como ele estava, que se estava categoria 5, ele entrou na Flórida com categoria 5, depois ele vai passando categoria 4, e ele vai falando o tempo inteiro o que fazer, como fazer, para quem ligar, onde buscar ajuda, super tranquilo. Ou seja, se coloca tanta informação que as pessoas vão se acostumando com tudo aquilo, né? Há uma orientação, o fato, tinha furacão, havia furacão, mas logo veio toda uma estrutura de como agir, de como se comportar, enfim, faz isso, faz aquilo. Isso tranquiliza quem está nessa situação, num momento desses? Com certeza, tranquiliza bastante. Inclusive, os americanos, quem mora realmente lá, que já estão acostumados, eles estavam de uma maneira tão tranquila, assim, que para eles era mais um furacão. Sim. Então, para eles era uma coisa bem tranquila. E nos passavam essa uma coisa quase que dita normal. Quase que o nosso temporal daqui, vamos dizer. Né? Então, eles estão bem acostumados, estão bem preparados para isso. Certo. O que sempre era dito seguindo as normas, não há com o que se preocupar. Eles são muito preparados para isso e eles passavam todo o roteiro do que deveríamos fazer. Então, fazendo aquilo, estávamos preparados. Não tinha dúvidas. O próprio hotel tinha um canal interno só para noticiar. Vai para o quarto. O tempo inteiro. Então, tu só botava no canal 4 e ali estava todas as normas do que tinha que fazer, que horas tinha que fazer, como fazer. Estava super tranquilo. É encantador, então, a estrutura que o país tem. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa estrutura, enfim, como que os Estados Unidos, enfim, os americanos vivem a passagem de um furacão. O pessoal que está aqui nos estúdios está nos contando, são representantes da Escola de Dança Fêmea aqui da nossa cidade, que estão nos falando um pouquinho sobre essa experiência que elas acumularam. Foram até a Disney para uma apresentação, tiveram uma excelente apresentação na Disneylândia e também foram brindadas por estarem nos Estados Unidos, em Orlando, na passagem do furacão Irma. A gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, e também pelo Facebook. Fiquem conectados conosco, a gente volta já já. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários.
Estefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e uma dica muito interessante e importante a ser compartilhada. É necessário lavar os ovos antes do uso? Não. Ovo comprado de indústria não precisa ser lavado antes do uso, apenas se estiver sujo, visivelmente sujo. Aí, lavar com água potável somente antes do uso, atentando para evitar a contaminação cruzada, ou seja, nos demais itens da cozinha. Ovo caipira. Cuidado, atenção, somente se for de procedência. Não utilizar ovos com rachaduras na casca. Estes precisam ser descartados. Devido à possível contaminação interna dos ovos íntegros, a medida de controle para garantir a eliminação dos contaminantes microbiológicos é o tratamento térmico, pasteurização, cozimento ou fritura, o qual deve assegurar que a clara e a gema fiquem duras ou livres de quantidades perigosas de micro-organismos. No caso da pasteurização, elas permanecem líquidas. E gema mole? Pode? Não pode. Realizar tratamento térmico é até a gema ficar dura. Não fazer preparações com ovo cru. Utilizar ovo pasteurizado ou aquecido a 60 graus. Não é necessário armazenar os ovos na refrigeração. Se consumidos rapidamente, não se faz necessário retirá-los da embalagem original. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Amigos da TV Cidade, de volta com o programa Cidade Aberta, canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Lembrando que nós estamos também no Facebook. Olha aí o endereço, TV Cidade Farroupilha. Siga-nos, nos acompanhe e dentro de alguns dias você vai ter a oportunidade de acompanhar a nossa programação ao vivo. Vem aí o aplicativo no seu celular que vai lhe colocar em contato direto com a TV Cidade. Sabendo das coisas da nossa cidade, a TV Cidade cada vez mais presente
na vida dos farroupilhenses e na vida de quem nos acompanha. São nossas convidadas aqui nos estúdios hoje, a diretora da Escola de Dança Fêmea de Farroupilha, a Fabiana Corá, e também as bailarinas da escola, a Nicole Cavalca e a Gislaine Maffei. Elas estão aqui nos contando um pouquinho, depois vamos falar do trabalho também da Escola de Dança Fêmea do nosso município, que teve o privilégio de fazer apresentações na Disneylândia, nos Estados Unidos também, mas claro, o foco e o que a gente quer ouvir delas é essa experiência de estar nos Estados Unidos, na rota, no caminho, na passagem de um furacão como foi o furacão Irma, que há alguns dias passou pelos Estados Unidos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais desta mega estrutura que os americanos têm e que eles investem, se preparam muito para sobreviverem à passagem de furacões, porque nos Estados Unidos são muitos furacões que acabam atacando, assolando, enfim, o território americano. Fabiana, como é que é essa estrutura? É realmente coisa de primeiro mundo que vocês veem lá, viram lá em termos de organização e também de preparo para enfrentar esta catástrofe natural? Completamente. Eles ficam passando assim, telefones de emergência. Então, se tu quiser fugir, sair da Flórida, tá com medo, quer pegar o teu carro e fugir, e tu tá sem gasolina, eles passam um número de telefone aonde tu pode conseguir gasolina. Se tu quiser um hotel que seja mais próximo de onde tu mora, para tu não ficar na tua casa, que a tua casa não foi equipada para o furacão, eles passam um número de telefone para esses hotéis. E se tu não tiver condições de sair da tua casa, eles te buscam na tua residência e te levam para um abrigo. E aonde nós estávamos, lá no complexo da Disney, ele foi completamente estruturado. Do lado de cada hotel tem um lago, que o nível dele é mais baixo, para quando dá a chuva, essa chuva toda escoa para o lago, então não tem problema de entrar um pingo de água em todos os quartos, nada. Então, assim, foi muito, muito preparado. O desenho do hotel, a vegetação, o paisagismo, o layout, tudo. Cada árvore a estrutura física deve ser muito robusta, né? As árvores foram colocadas de uma maneira que o vento possa rodar. Então, assim, poucas árvores caiu dentro do nosso hotel, sabe? Caíram árvores, mas podia ter sido bem pior. Não arrancou telhados. Não arrancou telhados. E cada cada bloco do hotel é de um personagem. Então, a primeira coisa que a gente pensou assim, meu Deus, a gente estava no Buzz Lightyear ali, onde ele vai sair voando. E nada aconteceu. Nada. Super bem preparado. Bem tranquilo. Meninas, que depoimento vocês podem dar também para a nossa comunidade, os nossos telespectadores, sobre a organização, o preparo dos americanos para enfrentarem os furacões? Principalmente nessa parte do complexo da Disney, é uma coisa bem impressionante, assim, a gente ficou muito impressionados. Até questão de rede elétrica, nada, eles não têm um poste de luz, é tudo subterrâneo. Tudo subterrâneo. Isso foi um dos fatores que nós não ficamos sem energia. Eles têm geradores próprios, então qualquer coisa que tivesse queda de energia, eles iam ter gerador para tentar manter energia para nós, para a gente conseguir ter contato, internet. Em nenhum momento vocês ficaram sem internet e sem telefone? Nenhum momento. Orlando, sim. Ficou. Mas dentro do complexo, não. Certo. E se fala que o complexo da Disney é o lugar mais seguro para a passagem de um furacão, é isso? Isso. Todos os quartos, eles são com janelas, à prova de furacão, elas são blindadas. Certo. E grossas, assim, para realmente não quebrar, mesmo que alguma coisa seja lançada para a janela. As portas são de ferro. E com estrutura embaixo, para não entrar água também. E todas as paredes são de concreto. Então, eles dizem que ali é mesmo um refúgio de furacão, que é tanto que a gente nem ouvia os ventos. Mesmo no pico do furacão, a gente não ouvia quase nada de dentro do quarto. Inclusive, o hotel lotou, um dia, 2 antes, o hotel estava completamente lotado. De pessoas mais próximo da costa, vieram tudo para lá se hospedar lá. O pessoal do complexo liberou a entrada de cachorro, então tinha cachorros junto com os familiares, então eles deixaram tudo liberado, assim, mas a gente ficou impressionado com a lotação total do hotel. A Flórida estava preocupada com esse furacão, porque faz 50 anos que o parque da Disney não fecha.
E todos os parques da Disney fecharam durante 2 dias. Todos? Sim, os 4 parques da Disney fecharam, os 2 da Universal fecharam, sabe? Em prol da segurança das pessoas que estavam lá viajando. Sim. Então, sabe, mas a gente tem que frisar, dizer que a gente, assim, ó, sim, teve medo, mas a gente estava muito seguro. Sabe, a segurança que eles passou, até a pessoa que nos levou daqui, que foi a Qualité, a Fabiana Carvalho, ela a cada pouco dizia, ela tem um agente que mora nos Estados Unidos, então falava assim, vocês vão fazer isso, vocês vão seguir o protocolo, vocês vão ir para o quarto tal hora, vocês vão sair tal hora, vocês vão... Era só seguir o que mandava, que não tinha problema nenhum. Estava absolutamente seguro. Isso aí. Certo. E em termos de infraestrutura de rodovias, transportes, aeroportos, mercados, supermercados, tudo isso fechou? Sim. A estrada de Miami para Orlando ficou completamente assim, com as pessoas fugindo, né? Ficou parada. Então, congestionamento? Congestionamento. Uma viagem que tu faz assim, 5 horas de carro, né? Nossa. 4, 5 horas. Estavam demorando 8 horas para chegar em Orlando. O dobro, sabe? Os mercados todos fecharam, todos os shoppings fecharam, tudo. Foi toque de recolher. Entendeu? Tem um toque de recolher? O que é esse toque de recolher? Tu recebe no celular. No celular. No celular. Então, assim, ó, ele atingiu a primeira cidade, então é toque, ou tu vai para dentro da tua casa, ou tu sai. É toque de recolher. Então, assim, ó, e tu não precisa ter celular habilitado, entendeu? Simplesmente tu pisa lá na Flórida, tu já começa a receber as notificações de tornado, porque a gente ganhou de brinde ainda um tornado, né? Além de um furacão, um tornado? O que é pior, o furacão ou o tornado? Eu acho que eu tenho mais medo do tornado. Mas eu acho que os dois são bem... O furacão veio seco esse, com mais vento e menos chuva? Foi isso? O Irma, ele era um furacão mais seco, sem tantas chuvas. Sim. Mas como todo furacão, ele pode gerar tornados. E os tornados, eles passam mais rápido, só que eles têm um poder destrutivo muito maior do que o furacão. Então esse era o maior receio, era que o tornado passasse ali na região do nosso hotel. E aí, então, foi o aviso mais enfático, eu acho, que a gente recebeu no celular. Foi do tornado. E que era claríssimo. Risco de tornado. Pegue um abrigo agora. Então, no nosso caso, o nosso abrigo era o nosso quarto. Sim. E aí, então, nesse momento, todo mundo tem que se retirar das alas ali comuns do hotel. E ir para o quarto. E aí, no canal, como a Fabiana tinha dito, o canal 3 ficava mandando informações toda hora o que a gente deveria fazer. E os alertas que eram recebidos nos celulares sempre davam o tempo suficiente para tu conseguir estar num lugar seguro. Né? Então, por exemplo, em Key West, que foi uma cidade bastante afetada, eles tiveram 2 dias para se preparar e sair. Então, no momento o mesmo foi com San Martín, né? Exato. Ali a gente tem mais conhecimento do que estava acontecendo nos Estados Unidos, porque foi o que a gente realmente vivenciou dos alertas, enfim, né? Mas ali era muito organizado. Key West, por exemplo, que foi a primeira cidade em que o furacão pegou da Flórida, estava totalmente evacuado. Sim. Bom, o furacão foi o Irma, mas tinha outro, tinha José, isso também? E a Kátia. E a Kátia, meu Deus, Irma, José e Kátia. Já é ruim, 3 é pior ainda, né? O José estava seguindo a mesma rota que o Irma, só que acabou se perdendo no mar. Sim. E a Kátia estava seguindo em direção ao Golfo do México. Eu acredito, como leigo, que o pior, o momento mais crítico de um furacão é justamente quando ele sai do oceano e ele toca na costa terrestre, né? Ou seja, ele toca em terra, ele começa a andar pela terra. E aí, por isso, né, as cidades litorâneas, elas talvez geralmente são as que mais sofrem, as que mais são devastadas, né? Até pelas imagens que a gente recebeu pelas emissoras de televisão também, as ilhas que foram muito afetadas, mas depois, à medida que o furacão vai ingressando vai percorrendo o território, ele vai perdendo força e ele rebaixa. É isso, né? O que a gente aprendeu um pouquinho lá do furacão é que ele é abastecido pelas águas do mar. Sim. Então, enquanto ele estiver mais perto do oceano, ele puxa mais água e ele fica cada vez mais forte. Então, quando ele bate na terra, ele vai perdendo a força. Mas se ele continuar... Porque assim, o tamanho do Irma era o tamanho da Flórida inteira. Sim. Então, independente de onde ele fosse passar, o olho dele passou por Orlando, só que ele continuava sendo abastecido pelas costas dos 2 lados da Flórida. Entendeu? Então, por isso que ele foi o maior furacão da história. É o maior da história. Maior.
Eles chamaram o Aí vocês furacão tiveram do esse século. privilégio de estarem lá, né? Sim. O furacão do século. Do século foi Sim. chamado. E não é comum passar em Orlando. Sim. Não Só é que rota. como o Irma Ele era geralmente muito... desvia, né? Ele pega mais o litoral mesmo. Só Sim. que como o Irma era muito grande, ele tinha a extensão de todo o estado. E Orlando é bem no meio do estado. Então, mesmo que ele passasse de um lado ou de outro do litoral, ele pegava Orlando. E no nosso caso, para maior sorte, ele passou exatamente no meio de Orlando. Exatamente no meio de Orlando. Olha só. E os americanos são muito, muito preocupados, ficam muito, como é que eu vou dizer assim, muito exaltados, ou reagem à questão dos furacões com uma certa, não sei se tranquilidade, mas enfim, de uma forma mais tranquila. O que vocês perceberam lá? Olha, eu vou te dizer que quando a gente recebeu a informação que a gente tinha que ir para o mercado, né, para o Walmart, para se equipar de água e comida, porque a princípio nós ia ficar 2 dias trancados dentro do quarto, tá? Foi sim uma loucura no mercado. Um pânico. Só que era só de brasileiros e estrangeiros. A gente não via americanos se abastecendo de água, a gente não via americanos se abastecendo de comida, daí a gente ficou, opa, o que está acontecendo, entendeu? E daí foi caindo a ficha, que tipo assim, eles estão muito acostumados. A casa deles é preparada, sabe? As janelas são preparadas. Então, assim, cada ano entra um novo. Então, eles já estão... É como inverno, verão, primavera, outono para nós aqui, o nosso nordestão. O nosso nordestão no litoral, por aí afora, né? Bom, eu convido vocês, permaneçam conosco nos estúdios. Nós estamos concluindo aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida, a gente volta na programação da TV Cidade com a segunda edição do Cidade Aberta, hoje com representantes da Escola de Dança Fêmea aqui do nosso município, um grupo de mais de 60 integrantes que esteve nos Estados Unidos no início do mês de setembro, e também esse grupo teve a proeza, o privilégio de estar nos Estados Unidos na passagem do furacão Irma. Na volta a gente fala mais então sobre todo o trabalho. Também vamos conhecer um pouco da estrutura. Deve ser fantástica a estrutura da Disneylandia. Eu não conheço, mas enfim, os farroupilenses que estiveram lá, e depois vamos falar a respeito também da Escola de Dança Fêmea. A gente volta na programação com o programa Cidade Aberta. Ficamos por aqui com esta primeira edição. Até daqui a pouco você continua com a programação do Canal 14. Fiquem conosco.